Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu separei essa manhã para fazer aqui um breve resumo da lição da Escola Sabatina do primeiro trimestre do ano de 2021, Isaías, o consolo para o povo de Deus. E esta é a lição que nós estaremos estudando durante esse trimestre. Uma lição extraordinária para tratar de um livro extraordinário. O livro do profeta Isaías, ele pode ser considerado como a Bíblia em miniatura. Por quê? Veja bem, a Bíblia tem 66 livros. O livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia é dividida em dois grandes testamentos. O Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. O livro do profeta Isaías é dividido entre os primeiros 39 capítulos e os últimos 27 capítulos também, com ênfases um pouco diferentes nesses dois blocos. Se você vai, por exemplo, para o Antigo Testamento, você vai ver que ele começa falando da criação de Deus e a entrada do pecado. E depois o Novo Testamento termina falando, então, ali de um novo céu e uma nova terra. Quando você vai para o livro do profeta Isaías, ele começa no capítulo 1 falando da criação de Deus do sexto dia, falando do boi e do jumento, que parece que naquela situação, nos dias de Isaías, estavam assim de forma ilustrativa, mais conscientes do que o próprio ser humano por causa do pecado também que entrou na nação de Israel. E aí esses primeiros 39 capítulos vão desenvolver a história das quedas, do pecado de Israel, da influência do paganismo sobre os reis ali, né, de Judá principalmente. E já os 27 últimos capítulos falam da promessa de um libertador, da vinda do Messias e do estabelecimento de um novo céu e uma nova terra. Assim nós poderíamos considerar o livro do profeta Isaías como o evangelho do Antigo Testamento e também o próprio profeta Isaías como um profeta evangélico. Nós vamos perceber, queridos, que logo no início, na primeira lição, ela vai trazer o tema da crise de identidade que estava ali permeando o povo de Deus. O povo de Israel, o povo de Judá principalmente ali, né? Eles estavam ali com a sua crise de identidade religiosa. Era um povo que, se por um lado oferecia os seus cultos a Deus, guardavam ali teoricamente os seus mandamentos, né, através da guarda do sábado, ofereciam seus sacrifícios. Por outro lado, esse povo também é um povo que não cuidava do seu semelhante. Oprimiam a viúva, o órfão, maltratavam o seu semelhante, estavam com as mãos cheias de sangue, é a expressão que o profeta usa. Mas ao mesmo tempo, prestando um culto a Deus. Eles viviam, na verdade, uma vida dividida. Experiência essa que alguém que pode estar me ouvindo nesse momento também está vivendo, tendo o título e o nome de pessoa religiosa, mas na prática, na essência da sua vida, ainda continua na transgressão. Mas para esse grupo de pessoas, para este grupo que estava no pecado, vivendo essa vida dividida, Deus tinha um apelo para eles naquele momento e tem para nós hoje também. Deus chama o povo para o diálogo, ele diz: vinde, arrazoemos, e ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Eu quero falar para vocês também de um outro tipo de crise que a lição vai abordar e que a nação de Judá também enfrentou, que era a crise de liderança. Sabe, no quarto século antes de Cristo, um filósofo chinês chamado Confúcio, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse que um líder tem que oferecer três coisas para o seu povo: armas, comida e confiança. E aí então perguntaram para ele: mas e se o líder tiver que abrir mão de uma dessas coisas? Ele disse: abra mão das armas. E aí insistiram com ele: mas se ele só puder ficar com uma dessas três coisas? Ele disse: abra mão então da comida, porque uma nação pode viver sem armas e até suportar a fome, mas não pode suportar um líder que não seja de confiança. E falando dessa questão da falta de confiança, talvez o rei Uzias possa ser um bom exemplo disso. Afinal de contas, ele que até acertou em algumas coisas, fez coisas aparentemente boas para a nação de Judá, ele acabou também sendo seduzido pelo orgulho, sendo levado pela presunção, né, por esse sentimento pecaminoso de se importar apenas consigo mesmo. E através da sua morte, então, e do legado que ele deixou, a nação de Judá acabou se afundando numa terrível crise de liderança, queridos. Mas é nesse contexto da crise de liderança que Deus se revela ao profeta Isaías no capítulo 6 desse livro, queridos. E vem trazendo uma mensagem de perdão e novamente uma mensagem de salvação também
para o seu povo, porque Deus é um Deus cheio de graça. E por mais que o ser humano se afunde no pecado, ainda que ele esteja no fundo do poço, Deus vai lá e o busca e o levanta para dar-lhe também uma nova vida. Depois nós vamos ter a experiência do rei Acaz. O rei Acaz também, um rei ímpio que acabou levando a nação a sofrer sérios prejuízos, trouxe muita tristeza para o povo de Israel, muita degradação moral e espiritual. Mas nesse contexto, mais uma vez, a partir do capítulo 11 agora, Deus vai apresentar para o seu povo um libertador. E aí vem uma das profecias mais lindas sobre o Messias, dizendo que estaria à nossa disposição o príncipe da paz, aquele que é eterno, aquele que vive para todo sempre, aquele que viria para salvar o seu povo dos pecados dele, que uma virgem conceberia e daria luz a esse menino para trazer salvação aos pecadores. E é nesse contexto que Jesus mais uma vez é revelado no livro do profeta Isaías. Mas sabe, pessoal, com todos esses apelos divinos, ainda assim o coração do povo de Deus permanecia endurecido. Deus apelava e eles parece que iam voltar, mas quando parecia que iam voltar, afastavam-se novamente do Senhor e se embrenhavam novamente numa vida de pecado, de transgressão, de idolatria, o que trouxe terríveis consequências para a nação de Judá, para Jerusalém, que vai culminar futuramente no exílio da Babilônia. Mas sabe, uma das coisas que o povo mais deseja é paz. E é possível que eu esteja falando para alguém que esteja vivendo sem paz nesse momento na sua vida. E como eu disse para vocês, o que nós mais desejamos é viver em paz. E Deus oferece paz, queridos. Oferece paz em meio à tribulação e no futuro uma paz sem tribulação, depois que Jesus estabeleceu o seu reino eterno entre nós para todos sempre. Mas sabe, foi feita uma pesquisa e cerca de 8% do tempo da vida da humanidade foi passado em paz, literalmente em paz. Todos os outros 92% foi passado em guerra, em tribulação, em alguma dificuldade. Mas veja, ainda que o mundo só ofereça 8% do seu tempo de paz, Deus oferece paz constante para os seus filhos. Paz em meio à guerra e paz ao finalizar essa guerra, dando paz eterna a cada um de nós. E é nesse contexto de paz que Deus trouxe vitórias para o seu povo sobre a Síria também. O povo conquistou grande vitória pela mão poderosa do Senhor, pela paz que a presença de Deus traz. E veja que a paz nesse mundo que nós enfrentamos não é uma paz como a ausência de guerra, mas é uma paz mesmo em meio à guerra. E se você está passando por uma guerra espiritual, uma guerra familiar, uma guerra na sua saúde nesse momento, não importa o que você esteja enfrentando, Deus está aqui para te dar paz em meio à guerra e quando Ele voltar, uma paz sem nunca mais haver guerra. Mas, queridos, não se enganem, essa paz só pode vir quando nós reconhecemos o nosso orgulho, a nossa presunção, esses pecados originais que levaram Satanás a perder o céu e Adão e Eva a perder o Éden. Quando nós reconhecemos essa nossa pecaminosidade, é que então podemos receber o perdão que trará consigo a paz através da graça de Deus e a salvação para a nossa vida. E quando Deus remove do nosso coração o orgulho, a presunção, isso nos dá maior facilidade e condição para nós perdoarmos as pessoas que nos ofenderam. Quanto tempo você precisa para perdoar alguém que te magoa? Tem alguém aí que você precisa perdoar? Você confia nas pessoas? Sabe, queridos, um soldado japonês, após a Segunda Guerra Mundial, ele passou 27 anos numa selva. Sabe por quê? Aviões americanos passavam e jogavam ali bilhetes na região onde ele estava, dizendo que a paz chegou, que a guerra acabou. Mas ele não acreditou naquelas mensagens americanas e por isso passou 27 anos naquela selva. Depois de 27 anos ele foi encontrado por compatriotas que disseram que aquela mensagem era verdadeira. E ele sofreu 27 anos por não acreditar na mensagem de paz. Hoje Deus está aqui para trazer paz para a sua vida. E essa paz vem quando você e eu liberamos perdão para aqueles que nos ofenderam. E acreditamos que de fato aquelas pessoas estão arrependidas, que elas estão ali contritas pelo mal que nos fizeram. Então aproveite a oportunidade de estudar essa lição, para você ser uma pessoa que ame mais, que perdoe mais, que libere mais o perdão, para uma vida feliz e abençoada. Você percebe ao estudar o livro do profeta Isaías que perdão é uma característica que provém de Deus.
E apesar dos pecados da nação, Deus enviou, por exemplo, Ciro, aquele rei persa, como libertador do povo de Israel. E Ciro vem como um tipo de Cristo, que vem num contexto do exílio da Babilônia para resgatar o povo de Deus do exílio e levá-los para aquele que é chamado o segundo êxodo. Se o primeiro êxodo foi o povo saindo do Egito para a terra prometida, o segundo êxodo é o povo saindo da Babilônia para retornar para a terra que Deus prometeu dar-lhes. Eu não sei se você já ouviu falar do chinês Long Phuc. Long Phuc era um chinês que ele se vendeu como escravo para trabalhar nas minas africanas apenas para poder levar a mensagem de Deus. Ele era um cristão e ele queria levar a mensagem de Deus para compatriotas que estavam ali e que precisavam da mensagem de salvação. E como ele não tinha como penetrar naquelas minas, ele se vendeu como um escravo. E lá, falando do amor de Jesus e trabalhando naquelas minas, ele levou mais de 200 pessoas aos pés de Cristo. Isso é um exemplo do que Cristo fez. Cristo veio a esse mundo, queridos, ele deixou toda a sua glória, ele fez-se pecado por nós para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. E ele veio trazer mensagem de salvação para você e para mim. E diz o profeta Isaías no capítulo 53 que ele verá o resultado do seu trabalho e ele ficará satisfeito, porque ele não salvará apenas 200 pessoas, mas salvará milhares de milhares e milhões de milhões, um número incontável, uma grande multidão que ninguém pode enumerar, como resultado do perdão, da graça, da transformação, da salvação que só Ele pode nos conceder. Sabe, queridos, quando essa graça maravilhosa de Cristo, ela entra na nossa vida, como diz o profeta no capítulo 55, essa graça que é de graça, que é uma fonte, como uma fonte de água a jorrar para toda a eternidade, que Ele convida você e a mim, vinde às águas. Quando nós vamos às águas e recebemos a água do Espírito Santo sobre a nossa vida, a chuva do Espírito Santo, a graça de Deus que perdoa e restaura, isso nos faz seres humanos melhores. Nós passamos a nos importar mais com o nosso semelhante, a cuidar daqueles que têm necessidades e que precisam da nossa ajuda, seja necessidade material, seja necessidade espiritual, de uma oração, de uma intercessão, de uma palavra de Deus, seja de uma ajuda, um auxílio emocional, ao dar o ombro para a pessoa chorar, ao dar os ouvidos para que a pessoa possa falar das suas angústias. Tudo isso, queridos, é transformação produzida pela graça de Deus na nossa vida. E nós recebemos de graça e de graça damos. Sabe por quê? Porque o nosso Salvador, ele veio a este mundo, ele foi humilhado, ele foi maltratado, ele foi rejeitado, ele foi o mais humilhado entre os homens. E ele sofreu morte, morte de cruz. E diz a palavra, Deus agradou moê-lo para que nós pudéssemos ter salvação e o pecado pudesse ser exterminado de uma vez por todas da vida da humanidade. E através deste ato do sacrifício de Cristo, a graça se torna disponível para mim e para você, para que nós nos tornemos fonte a jorrar por toda a eternidade. E sabe o que vai acontecer no final disso, queridos? No final de tudo isso, de toda essa experiência que nós estamos vivendo aqui, Deus se manifestará. Jesus virá em glória para nos buscar. E um novo céu e uma nova terra será estabelecido, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, aonde nós brincaremos com os animais mais ferozes desse mundo. Construiremos casa não para que outros habitem, mas para que nós mesmos possamos habitar. E de uma lua nova e de um sábado a outro, toda a carne, todo ser humano irá adorar o Senhor. E eu e você poderemos viver juntos por toda a eternidade. E enquanto esse dia não chega, Deus tem um convite para você e para mim. E o convite dele é simples, é magnífico, é extraordinário. Ele diz para você e para mim nesse momento, vinde e vamos discutir. Vamos discutir a sua situação. E ainda que os seus pecados sejam vermelhos como sangue, eles se tornarão mais brancos do que a pura lã. Que Deus abençoe você e que esse trimestre seja uma grande bênção na sua vida ao se deparar com a Bíblia e o estudo da lição da Escola Sabatina. Que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, alinhar sua vida com a palavra de Deus e começar a desfrutar um pouco aqui daquilo que vai ser a vida eterna que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Que Deus os abençoe. Amém.